Retornando ao dia em que o artigo foi plagiado, a primeira coisa que fiz foi sair da equipe médica de ponta e mudar meu foco para pesquisa em acupuntura. As 5 talentosas veteranas ficaram preocupadas, apenas porque estavam brincando com o calouro. Depois que eu saí, os dados do artigo começaram a apresentar erros, e a pesquisa da equipe ficou estagnada. Antes, eu havia sido aprovado em primeiro lugar no exame escrito, e cheguei à fase final de seleção da equipe de pesquisa. Coincidentemente, o exame escrito final do artigo era praticamente uma cópia exata do ponto de partida de Wyan, que era quase idêntico ao meu, e as metodologias e ideias de pesquisa estavam em perfeita sincronia. Não conseguia acreditar que existisse tal coincidência no mundo. Enquanto eu investigava em particular, os rumores sobre o plágio de Wyan inexplicavelmente começaram a circular no meio. Minhas 5 veteranas concordaram unanimemente que fui eu quem espalhou esses rumores. Até mesmo o professor da equipe me acusou com raiva. Em minha vida anterior, eu me recusei a pedir desculpas. Depois que a situação se agravou, a escola interveio na investigação, e no final não encontraram provas de que o calouro havia plagiado. E eu, por causa disso, não só fui insultado por 5 senhores, como também recebi uma punição, que fez com que, após a graduação, muitas instituições não quisessem me contratar novamente. Eu não dei muita importância a esses rumores, que, na verdade, foram espalhados pelo próprio Wyan. Ele está usando uma estratégia de autovitimização para incitar a desavença entre mim, as seniores e os professores. Mas, até agora, isso já não importa mais. O que eu me pergunto é como Wyan conseguiu roubar minha tese sem que ninguém perceba. O professor disse: desde que você esteja disposto a pedir desculpas ao Wyan na frente de todos os alunos e professores, ele não irá mais investigar este assunto. E também explicará à escola para que sua punição seja retirada. Mas se você continuar teimoso, as punições serão brandas. E, se não tomar cuidado, você pode até ser expulso. Eu disse, resignado: desculpe, Júnior. Isso fez com que você se machucasse. Eu é que errei. Eu realmente peço desculpas a você. Você pode me perdoar? Eu murmurei para Wyan. Wyan sorriu para mim e eu nunca te culpei. E por que eu falaria em perdoar o professor? Eu digo isso. O irmão Jing não poderia ter me prejudicado intencionalmente. Não o culpe também. Ela se virou, sentou-se ao lado do professor An e disse sorrindo. Sua voz estava estranha. Soava como se estivesse fazendo charminho. O professor An respondeu de forma séria. Mesmo que não tenha sido intencional, esse assunto também foi um erro dele. Já que errou, deve ser punido. Complete o que você mesmo disse. Como eu deveria te punir? Eu sempre me perguntei, por que todos acreditam tanto em E? Nas palavras de Wyan, com tanta certeza. Após renascer, eu pensei cuidadosamente. Talvez seja porque Wyan é bonito e sabe como se comportar. Nisso eu realmente perdi. Então eu devo admitir que ouvi o professor. Nossa pesquisa está prestes a começar. Então você será punido a classificar todo o material, organizar os arquivos, para facilitar a consulta durante nossa pesquisa. O professor que a acenou para que eles pudessem sair. As pessoas se levantaram e saíram. Eu caminhei no meio. A punição que o professor mencionou me fez lembrar da minha vida passada. Na vida passada, eu recebi uma sanção. Fui expulso da equipe. Para recuperar tudo, eu me ofereci para ir à sala de materiais, ajudar a equipe a organizar todos os documentos, classificá-los. Essa tarefa levou um mês inteiro. Naquela época, eu frequentemente comia apenas uma refeição, e passei a maior parte da noite na sala de materiais. Depois, não só desenvolvi problemas estomacais por fome, como também fiquei para trás em várias disciplinas. Mas, no final, ninguém disse uma palavra boa sobre mim. Ainda me culparam pela organização inadequada dos materiais, o que dificultou a consulta para eles. É realmente ingratidão. É ser hipócrita. Eu fui à sala de materiais no dia seguinte. Eu não pretendia agir como na vida passada. De forma honesta. Organizar todos os documentos relacionados à pesquisa. Organizar tudo de forma classificada. O meu principal objetivo ao vir aqui é querer escolher uma nova área. O curso de graduação da Faculdade de Medicina dura 5 anos. Agora eu estou no 4º ano. Para trocar de especialidade no próximo semestre, eu nem deveria estar aqui. Senão, vou ter que me graduar na minha atual especialidade. Eu realmente estou um pouco enjoado. Não há nada de errado nas áreas mais populares da Faculdade de Medicina. O erro sou eu. Agora ofendi as áreas mais populares. O grupo de pessoas mais renomadas. Se eu realmente quiser continuar na equipe, só vou acabar sendo quem sofre. Eu não voltei a viver para sofrer. Muito menos para saber a direção do grupo de pesquisa. Eu já sei muito bem. Não há necessidade de desperdiçar mais tempo com isso. Além disso, só saindo, eu poderei ver claramente as táticas de Wyan. As dúvidas da minha vida anterior que eu não compreendi. Eu poderei investigá-las passo a passo. Mas escolher qual especialidade realmente me deixou confuso.
Uma tarde inteira. Eu praticamente examinei todos os livros sobre a especialidade. Não consegui escolher algo que fosse fácil de iniciar e que me permitisse me formar em um ano. Na minha área de graduação, estava prestes a sair e planejava voltar amanhã, quando me virei rápido demais. Meu pé bateu em uma mesa. A pessoa que estava dormindo em cima da mesa acordou com o meu chute. O livro que estava embaixo do braço daquela pessoa também caiu no chão. Eu fiquei surpreso. Imediatamente peguei o livro e pedi desculpas. Desculpe, desculpe. Não foi intencional. Meus olhos estavam fixos no livro. Minhas palavras de desculpa pararam abruptamente. Quem te permitiu mexer nos pontos de acupuntura? O homem pegou o livro da minha mão e saiu da sala de materiais. O que você fez para irritá-lo? Shen Menjiao entrou e me puxou para o lado. Você está bem? Ele xingou? Eu balancei a cabeça. Estou bem. Eu acabei esbarrando no livro dele por acidente. É compreensível que ele esteja bravo. Shen Shuiji, o que você está fazendo aqui? Se estivesse com Yue, também teria que cuidar disso. Mas eu me atrasei devido a um imprevisto. Então eu vim aqui para dar uma olhada. Shen Menjiao me entregou a marmita que estava em suas mãos. Não posso realmente deixar você organizar os dados sozinho. Eu aceitei a marmita sem ser educado. Agora, a atitude deles é muito diferente da vida passada. Mas eu sei que tudo se baseia na base do meu pedido de desculpas. Falando francamente, ainda é por causa do Yuan. Não é. Porque eles acreditam que na minha vida passada eu não pedi desculpas. Não importa o quanto eu tente confirmar ou explicar. Ninguém acredita em mim. Mais tarde, quando eu vim organizar os dados, eu vi Shen Menjiao uma vez, carregando uma marmita na entrada. Naquele momento, eu estava tão faminto que não aguentei. Então chamei a Shen Shuiji. Perguntei se ela poderia me dar um pouco da comida da marmita. Assim, eu não precisaria perder tempo em comer. Shen Menjiao me desprezou naquela hora. Ela me disse que a comida da marmita era para trazer a Yeshua, para pessoas moralmente corrompidas como eu. Você não merece comer. Ele disse que eu não mereço comer, apenas porque não pedi desculpas a Yuan. Eu abri o recipiente de comida. Pensamentos distantes foram interrompidos pela presença da veterana. Eu estou bem faminto. Eu encontrei um canto e sentei para comer. Uma imagem do livro que vi recentemente passou pela minha mente. Parece que a acupuntura é uma área que posso estudar. Se não me engano, este é um dos cursos mais raros da universidade, porque há poucas instituições que trabalham com medicina tradicional chinesa, e os acupunturistas são escassos. Portanto, o número de alunos escolhendo essa matéria é realmente lamentável. Mas, em comparação com outras áreas, a entrada é mais simples. E dizem que, devido ao número reduzido de alunos, os professores têm mais tempo disponível. Se eu realmente quiser estudar, terei mais tempo para procurar os professores. Parece que eu preciso passar um tempo entendendo essa área. O que você está pensando? SHN Menjiao se aproximou e te chamou, mas você não ouviu. Eu tinha uma expressão de desculpas. E era a veterana que estava chamando. Você conhece a pessoa que eu esbarrei com o livro? Disseram que Musqui. SHN Menjiao fez uma cara de desprezo. Eu fiquei surpreso por um momento. Então, ele é Musqui. Dizem que eles têm uma representação rara em preto e branco. Primeiro, Li Ruin representa a luz da lua branca. Segundo, este Musqui é a névoa da noite escura, densa e negra. Essa pessoa não se dá bem com a Li Shueji e é muito sombria. É melhor você ficar longe dele. SHN Menjiao se aproximou. Eu dei um aviso. Eu ri friamente por dentro, já que ele é alguém que não se dá bem com Li Ruin. Então eu preciso me aproximar mais dele. Eu joguei a caixa de almoço no lixo. Planejei procurar mais livros sobre acupuntura. SHN Menjiao notou que eu não prestei atenção. Ficou um pouco incomodada. Eu acabei de falar com você. Você ouviu? Você já deixou a Li Shueji chateada de manhã. Não faça mais nada que o desagrade. Estou prestes a me rir de raiva. Na vida passada foi assim. Eu não faço nada que eles não gostem, porque eu me preocupo muito com os sentimentos deles. Estou disposto a agradar em tudo. Agora só me importo com os meus sentimentos. Agradar a mim mesmo em tudo. As informações abaixo são da Sr. Shen. Vou dar uma olhada lá em cima. Eu não prestei atenção nas palavras de Shen Menjiao. Olhei para ele de forma indiferente e fui embora. Minha atitude indiferente deixou Shen Menjiao perplexa. Porque a gente se conhece há tanto tempo. Eu nunca olhei com esse olhar antes. Chegou a minha vez. Ainda estou irritado porque eles me forçaram a me desculpar de manhã. Mas eu não me importo mais com os sentimentos da irmã Liu Xue. Ele me lembrou bem intencionado que eu não agradeci. Shen Menjiao soltou um resmungo frio. Ela se virou e saiu da sala de materiais. Quando eu descer após encontrar o livro que preciso. Ao ver a sala de materiais vazia, não fiquei surpreso. Shen Menjiao sempre foi uma pessoa extremamente egoísta. Devido a problemas familiares e sua capacidade, ele só pode se agradar de Liu Ruin, para se firmar na equipe. No início, eu era o calouro mais mimado da equipe. Liu Ruin me tratava de forma especial. Aqueles anos,
SHN Mengial não hesitou em me usar. Falar bem na frente de Liu Hui. Até mesmo quando os experimentos falharam. Quase destruíram a pesquisa. Foi também através de mim que pedi clemência a Liu Hui e ao professor An. Só assim consegui ficar. Mas depois fui incriminado por Liu Yan. E as coisas chegaram ao fim com a equipe. Ele foi a primeira pessoa a me apunhalar pelas costas. Eu ri friamente. E isso fez eu lhe dar um rosto frio. Ele não aguentou e simplesmente foi embora. Depois, devolver aquelas facadas que ele me deu. A faca suja, uma de volta para ele. E então, não deixei mais SHN Mengial dominar minha mente. Virei-me sair da sala de estudos, indo para o dormitório. Não percebi. Atrás de mim, sempre houve um frio gélido. Olhos furiosos fixados em. Inicialmente pensei que, após ele partir sem avisar, eu iria me apressar em ligar para pedir desculpas a ele. Implorar para ele voltar e me ajudar. Afinal, não faltam materiais na sala de pesquisa. Eu não consigo organizar tudo sozinho em tão pouco tempo. Mas ele não esperava que eu não apenas não o procurasse, como também deixasse a sala de pesquisa. Isso definitivamente não é algo que ele conhece. Que eu faria? Pensar nisso é a verdadeira eu. O garoto obediente e gentil de antes. Sempre foi a minha disfarçada. Com uma expressão de quem descobriu um grande segredo. Virou-se e foi embora para o dormitório feminino. Jing-Shen, espere por mim. Eu com certeza vou descobrir a sua fachada. Desabafar pela injustiça contra o Yan. A proposta de pedir desculpas ao Yan foi feita por a pessoa que mais se importa agora é, desde que ele a impressione. Certamente ficará feliz em vir. Ele ainda estava pensando em me fazer pedir desculpas a Liu Huyan. O relacionamento deles ainda pode voltar a ser como antes. Naquele momento, diante dele, a pessoa que falava bem na frente de Liu Huyan se tornará duas. Mas quem mandou eu ser ingrato e ignorar suas palavras? Não poderei culpar ele então. Eu voltei para o dormitório. Depois de colocar o laptop na mochila, saí. Antes de eu sair, meu colega de quarto disse: se alguém vier me procurar, vocês digam que eu fui ao hospital porque estou doente. Eu realmente fui ao hospital. Gerou o único hospital de medicina tradicional. Também é o hospital parceiro da nossa faculdade de medicina. Cheguei à aula de acupuntura no hospital com a mochila nas costas. Eu já consultei o site da escola. Sabia que o professor Mu, que ensina acupuntura, está na faculdade. Ele está na liderança da equipe de atendimento hoje no hospital. Eu ainda não havia chegado ao departamento. Encontrei o professor Mu no corredor. Eu apenas abri a boca e troquei a voz. Professor Mu. Então ouvi perguntando como cheguei. Rápido, vá trocar de roupa e me acompanhe até a sala de tratamento. Ouvi dizer que o ensino de acupuntura, na fase posterior, será adotado um modelo prático. Para os estudantes nesta prática, o professor liderará a equipe em consultas. Durante o atendimento no ambulatório, ele ensinará os estagiários. Eu também não expliquei. Segui a pessoa à minha frente até o vestiário. Comparado ao professor An, quando o professor está ensinando na prática, as dezenas de estudantes que seguem atrás. O que o professor Mu precisa chamar aqui? Sem mim, só haveria 3 estagiários. 2 homens e uma mulher preparando as ferramentas. O professor Mu colocou a máscara. Os 3 disseram uma palavra. Eu não sabia o que deveria fazer. Então, só pude seguir o Edazuan e ajudar. A razão pela qual sei que ele se chama Edazuan é porque, quando trocamos de roupa há pouco, vi seu crachá de estagiário. É sua primeira vez aqui, certo? Qual professor te recomendou vir aqui? Edazuan me passou um conjunto de agulhas de prata para desinfetar. Não ouvi o professor Mu dizer que havia algo importante hoje. Qual é o seu nome? Eu me chamo Jing-Shen. Eu olhei rapidamente na direção do professor Mu. Percebi que o professor Mu não estava prestando atenção em nós. Então respirei aliviado. Sim, sou eu, Jianshen. Edazuan, de Jianshen, olhou para mim. Esse nome soa familiar. Será que já nos encontramos antes? Eu estou um pouco nervoso. A acupuntura é meu segundo curso. É a primeira vez que venho aqui. Também fui atraído pela reputação. Não deveríamos ter nos encontrado antes. Nunca nos encontramos? Porque sinto que as palavras de Edazuan não foram concluídas. Mas fui interrompido pelo professor Mu. O que você acha? Por que tantas palavras desnecessárias? Venha rápido, entre comigo. Ele segurava um vídeo de tratamento com agulhas esterilizadas. O paciente de hoje está com sintomas mais graves. O tempo de tratamento é mais longo. Vocês precisam aprender com seriedade, um por um. Fiz uma careta com Dazuan nas costas do professor. Ele puxou meu braço e sussurrou: não tenha medo. O professor Mu parece ser severo. Entre os professores dessas grandes faculdades, ele é, de longe, o mais paciente. E você escolheu bem essa profissão, porque tem poucas pessoas estudando. E aqueles que podem estagiar na cidade são ainda mais raros. O professor Mu é alguém que ensina de forma individualizada e prática. Assim que seu período de estágio acabar, você praticamente poderá atender sozinho. Quando você se formar e entrar oficialmente,
É o mesmo que ter o tratamento de um médico político. Médicos de outras especialidades ainda têm que ficar na sombra dos professores, trabalhando como assistentes por 1 ou 2 anos. Para os médicos, seja em termos de salário ou carga de trabalho, somos mais tranquilos do que os outros. Um médico ao lado, com um tom um tanto desdenhoso, interrompeu a conversa com Dazuan. Era outro estagiário. Ele estava usando máscara o tempo todo. Não consegui ver como ele era. Também não vi seu crachá. Eu não sabia quem ele era. Realmente quero aprender essa profissão. Não preciso que você me iluda assim. O estagiário me lançou um olhar. Hoje, a escola não informou sobre novos estagiários. Estudantes vindo para cá. Se você estiver no lugar errado, ainda dá tempo de corrigir. O professor Mu é muito generoso. Não vai culpar o Musiki. Você está louco? E puxou o Musiki junto com o Dazuan. Para minha surpresa, ele é realmente Musiki. Então eu não posso ir embora. Eu estava prestes a falar quando ouvi o professor Mu dizer: Musiki não está errado. Se você errar o caminho e sair agora, eu não vou te culpar. Mas se você ficar até o final da aula, se você não passar na avaliação, eu vou ter que te punir. Eu já decidi mudar de curso. E acupuntura é o único curso que escolhi com cuidado. É o único curso que tenho certeza que posso me formar. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu segurei com firmeza. Eu não errei o caminho. Tudo o que eu disse é verdade. Eu realmente vim atraído pela reputação. Eu quero aprender acupuntura. Então entre. O professor Mu lançou um olhar em meu rosto. A máscara ocultou sua expressão. Eu também não sei se ele acreditou no que eu disse. Ou se não acreditou. Eu entrei na sala de tratamento com uma expressão apreensiva. Embora eu estivesse pensando em mudar de curso. Mas a base da medicina é interconectada. Nos últimos anos, eu estudei bem fisiologia e anatomia. Não é que eu não consiga entender. Mas quando o professor Mu começou a falar a sério, eu percebi que estava sendo ingênuo demais. O que é a teoria de A? E onde fica a teoria da fonte da alma? Por que é necessário marcar o ponto antes de aplicar a agulha? Precisa ter cuidado ao inserir a agulha. Avançar lentamente em direção ao ponto de acupuntura. Não pode ser apressado, etc. É importante lembrar que há muitas coisas para decorar. E também é necessário prestar atenção em muitos detalhes. Claramente só temos 1 hora. Mas eu me senti como se tivesse assistido a uma aula teórica o dia todo. E ainda por cima, uma daquelas aulas em que não se pode fazer anotações. Uma aula teórica que depois de terminar tem avaliação. Quando a explicação do professor Mu terminou, minha testa já estava coberta de suor, com medo de não passar na avaliação. Não ser visto com bons olhos pelo professor Mu. A mudança de carreira foi por água abaixo, e o Dazuan estava preocupado que eu estivesse sob pressão. Não tem problema em abrir a boca. Diga o quanto você conseguiu memorizar. O professor Mu não vai te criticar. Afinal, é muito para memorizar em tão pouco tempo. Não é fácil. Meu coração se moveu. Entendi que se não fosse por mim, o professor Mu não falaria sobre isso durante a prática. É preciso saber que o Dazuan e o Musiki são todos alunos principais dessa área. Eles já dominaram essas bases teóricas. As memórias da vida passada realmente não estavam erradas. O professor Mu é realmente um bom professor, comparado às reprimendas frequentes do professor An. O professor Mu é muito mais paciente durante o ensino prático. Uma onda de calor passou pelo meu coração. Eu não quero decepcioná-los ainda mais. Acabei de perder um total de 2 agulhas. Os pontos da primeira série de agulhas são Ash River Valley e Shen Pavilion. Riqueza de Shemin, Ku, Neiting, Taizong e Sanli são suficientes. Lin Lin, Quan He e Bai Hui. Os pontos da segunda série de agulhas são Tai Chi e Shemin. Fuliu Kushi. O caminho aquático do Vale do Funcionário e do Qihai. O verdadeiro vinho usado para acalmar a mente contém hortelã, galho de canela e folhas de artemísia, lavanda e outros. As que consigo perceber são essas poucas. Eu terminei de falar. Olhei para o professor Mu um pouco nervoso. Será que eu estou certo? Você disse que os componentes das ervas na caixa de acalmar foram você que percebeu. O professor Mu ficou um pouco surpreso. Isso é verdade? Eu tenho certeza. Acenei com a cabeça. No meu 2º ano, fiz uma eletiva sobre farmacologia de ervas medicinais. Naquela época, foi para participar do concurso de conhecimentos de farmacologia da escola. Concurso para ganhar prêmios. Eu estudei com bastante dedicação. Eu disse: por que seu nome é tão familiar para mim? Ah, então era você. Eu e Dazuan nos olhamos com compreensão. Então você ganhou, não é? Eu ganhei o campeonato e recebi um prêmio de 50 mil, certo? Eu fiquei com uma expressão de desculpas. Me desculpe, senpai. Eu realmente precisava daquele dinheiro na época. Que dinheiro? Aquilo foi conquistado por seu próprio esforço. O que? Eu poderia simplesmente roubar isso? Dazuan me deu um tapinha nas costas, mostrando que não se importava. Musiki gritou quando perdeu. Se eu fosse você, teria vergonha de ouvir. Dazuan estava prestes a xingar, mas foi interrompido pelo professor Mu. Vocês podem ir comer primeiro.
Eu vou conversar um pouco com este colega Jean. Sempre que falo, é como se fosse várias vezes. Na verdade, o professor Mu já havia ouvido minhas palavras. Ele também sabe. Eu não sou um estagiário que foi designado pela escola. Não tenha medo. Se você realmente quer aprender, fale bem com o professor. Se não der, haja como se fosse bonzinho. Você é tão bonito. Ele com certeza vai concordar. Dazuan piscou para mim. E foi levado por Muski. Na sala, só restamos eu e o professor Mu. Comecei a ficar nervoso de novo. Professor Mu, me desculpe. Eu acabei de mentir. Eu realmente não sou um estagiário que foi designado pela escola. Antes disso, eu nem sequer ouvi sua aula. Não fiz uma disciplina de farmacologia. O professor Lu fez um gesto para eu sentar. Isso não conta como nunca ter ouvido minha aula. Não fique nervoso. Meu curso tem poucos alunos. Se alguém deseja aprender, desde que a motivação seja boa, todos estão dispostos a se envolver. Mas a competição de farmacologia foi há 2 anos. Você disse que estava no 2º ano. Considerando o tempo, você já está no último semestre do 4º ano. Este semestre está prestes a terminar. Ou seja, você realmente já começou a estagiar. Neste momento, é necessário refazer uma matéria. Mas não é tão fácil. O que você está pensando? Eu não hesitei em contar a situação. Eu não passei pela pesquisa do professor An. Os membros da equipe precisam ser aprovados. Isso significa que eu preciso me reconectar com a unidade de estágio. Isso vai contra minha intenção de estudar essa especialidade. Em vez de se conformar, é melhor trocar por uma especialidade na qual eu possa me destacar. O professor Mu acenou levemente. O professor An, em seu campo, é de fato o topo do país. Se não conseguir entrar em sua equipe, você deve pensar em ter sucesso nesta especialidade. Realmente não é fácil. Mas, minha especialidade também não é como repolhos no mercado. Não é algo que você possa simplesmente pegar. Com que base você acha que você pode se destacar na minha especialidade? No final, uma expressão penetrante passou pelo rosto do professor Mu. Eu respirei fundo. Falei de forma extremamente sincera. Eu não sinto que eu definitivamente posso me destacar na nova profissão. Mas, considerando todos os meus cursos eletivos nos últimos anos, se eu for trocar de especialidade, a acupuntura é a melhor escolha. E eu já pesquisei as perspectivas de desenvolvimento da medicina tradicional chinesa nos últimos anos no país. Desde que eu continue a me aprofundar nos estudos, os resultados que eu posso alcançar no futuro não serão necessariamente piores do que os alunos do professor An. A expressão séria do professor Lu foi quebrada por minha piada. Você realmente sabe como falar, hein? Você está me elogiando como se eu fosse melhor que o professor An. Mas você precisa saber. A especialidade que eu ensino é a menos popular da universidade. Pouquíssimos doutorandos se matriculam nela a cada ano. A situação é muito diferente para o professor masculino. Todo ano, os alunos que se inscrevem, eles têm que competir para conseguir uma vaga na aula dele. As pessoas que conseguem entrar em seu grupo de pesquisa, após a formatura, podem entrar diretamente em centros de pesquisa de nível nacional. Você não passou dessa vez. Na próxima vez, eu realmente terei que fazer o exame novamente. Se mudar de curso, não terei mais oportunidades. Você precisa pensar bem. Eu estava com uma expressão decidida, pensando com clareza. Embora a acupuntura seja uma área menos popular, é exatamente por ser uma área menos procurada que é mais fácil obter resultados. Dentro do país, o professor Mu é tão renomado quanto o professor An. Não é sem razão. Eu acredito que minha escolha não está errada. O professor Mu me lançou um olhar a mais. Ficar aqui não é impossível. Desde que eu passe no exame final do semestre, é que poderei mudar a aceitação do meu estágio. Eu soltei um suspiro de alívio. Eu ainda não tinha recuperado o fôlego. Foi então que ouvi o professor Mu dizer: as 2 técnicas de verdade que você acabou de decorar estão corretas. Isso mostra que sua memória e capacidade de aprendizado são boas. Portanto, no exame final do semestre, não basta passar. Você precisa alcançar uma nota excelente. Eu apertei os dentes e concordei. Então, a partir de agora, posso ficar ao seu lado? Redazuan ficou sabendo que eu teria a chance de ficar. Ele parecia ainda mais feliz do que eu. Isso é ótimo, finalmente tenho um plano. Você não sabe. Todo dia encarando aquele rosto frio do Muski. Estou quase ficando deprimido. Redazuan me puxou para o dormitório temporário do hospital, onde eu estou hospedado. É um dormitório que o hospital arranjou para os estagiários. No meu quarto sou só eu. Os beliches e os cobertores já estão prontos. Dentro tem lençóis e capas de edredom limpos. Vou te trocar por eles em breve. Nos últimos 2 dias, o professor teve consultas no hospital. Para acumular experiência, todos nós o acompanhamos. Se você não tiver aulas, pode ficar conosco mais 2 dias. Ah, a propósito. Você já terminou todas as aulas do seu curso principal, né? A pergunta do Edazuan me fez lembrar das aulas do professor e das minhas. Mas eu não me sinto triste por isso. Sinto mais alegria por dar esse passo. Eu reencarnei.
Não é para superar a tragédia da vida passada de Bailey e escolher um novo curso. Este é o primeiro passo de tudo para Bailey, e a hospitalidade e a familiaridade do Dazuan deixou eu, que não sou bom com palavras, sentir menos desconforto e constrangimento. Minha especialização é em biologia celular. Meu orientador é o professor Amishen. Não faltam estagiários no grupo do professor An. Embora o Liu Dazuan seja caloroso, ele tem um ótimo senso de limites. Quando cheguei aqui, não me perguntei mais nada. Também é verdade. Em vez de ser um mero figurante na equipe do professor An, é melhor vir para cá e ser um membro ativo. O professor Mu tem poucos alunos, por isso ele pode se dedicar a cada um. Você pode ser considerado um dos principais. Eu sorri. Sem motivo aparente, minha alegria crescia enquanto falávamos. Já chegamos ao dormitório. Depois que a Dazuan organizou minhas coisas, ele me puxou para ir comer. Fomos à cantina do hospital. No caminho, enviei uma mensagem para minha colega de quarto, DMG e Gil. Avisei que ficaria no hospital nos próximos dias. O responsável pelo dormitório estava prestes a desligar o celular, quando recebeu uma ligação. A chamada era de Li Hui. Ao ver aquele nome, eu pressionei o botão de silêncio com uma expressão indiferente. Em seguida, joguei o celular de volta na bolsa. Por que não atende o telefone? Dazuan virou a cabeça e me lançou um olhar. Sorri e disse que não era uma ligação importante. Vamos, é hora de comer. Em comparação com comer, Li Hui não é nada importante. Um grande no fundo do dormitório masculino. Li Hui olhou para a tela do celular pressionada. O rosto dele ficou cada vez mais sério. Ele não atendeu o telefone. Jing Shen realmente está se tornando cada vez mais irresponsável. Agora ele nem atende as chamadas da irmã Li. O que ele realmente quer? SHN Mengial falou indignada. Ele não acha que tratar eu a N assim. Teríamos que convencê-lo a pedir desculpas. E SHN Mengial? SHN Shuji, fale menos. FNG Kongua estava um pouco irritado. Jing Shen não é esse tipo de pessoa. Além disso, ele já pediu desculpas a Yeshu. Também foi punido. Você não deveria falar assim dele. Se SHN Mengial não está satisfeita, como posso ser culpado? À tarde, fui gentilmente à sala de materiais ajudá-lo. Era só para convencê-lo a pedir desculpas a Sr. Liu. Ele apenas me ignorou e saiu. Ele nem quis organizar os materiais novamente. Se eu não tivesse medo de que ele fosse punido pelo professor novamente, eu não teria chamado vocês para convencê-lo. Quem diria que agora ele nem atende o telefone? As palavras de Shen Mengial causaram um momento de silêncio entre eles. As expressões de todos não eram muito boas. Eles também me repreenderam. Eu liguei para o dormitório deles. Duiwei tirou o celular. A chamada terminou rapidamente. Ele olhou para Shen Mengial com uma expressão séria. Você não disse que Jian Shen estava bravo com você? Ele simplesmente saiu. Você não percebeu que ele está doente? O que aconteceu, Liu Huiyan? Seu rosto, que antes estava sombrio, suavizou um pouco. Duiwei suspirou. O colega de quarto dele disse que ele foi direto para o hospital assim que voltou à tarde. Parece que ele vai ter que ser internado. Ele não vai voltar tão cedo. Pode ser que esteja apenas fingindo. Eu o vi à tarde e ele estava bem. Shen Mengial não acreditava nem um pouco. Zhang Qinghua deu-lhe um olhar severo. Então ele ainda precisa subornar o médico? Para que ele fique internado por 2 dias. Quem sabe se ele realmente está internado? Caso contrário, por que ele não atende nem o telefone? Shen Mengial ficou irritada. Liu Huiyan lançou um olhar rápido a algumas notas e disse pouco. Jian Shen sempre foi econômico. Ele é normalmente quieto e reservada. E não tem muitos amigos. Se não fosse pela internação, ele não teria deixado de voltar para a escola. Yue, você poderia investigar em qual hospital ele está? Nós vamos até lá dar uma olhada nele em breve. Como ele ficou doente de repente assim, sem motivos? Duiwei estava prestes a sair. Então, Tian Cizi assegurou, irmã mais velha. Não tínhamos combinado de jantar à noite com o Ye? E comer com o Júnior? Ele acabou de voltar para a escola. Seu estado emocional ainda não está muito estável. O professor disse que ele não pode ser mais estimulado. Se todos nós formos ver Jian Shen. Ele não terminou de falar. Liu Huiyan então completou. Você está certo. Acordos feitos com o Liu Yan realmente não podem ser desfeitos. Vamos deixar a situação em Jing Shen de lado por enquanto. Ele sempre sabe como cuidar de si mesmo. Na verdade, não precisaríamos nos preocupar tanto. FNG Kongua ouviu isso. A expressão dele assentiu. O que fazer sobre a sala de dados? Com ele internado. Não sabemos quando conseguirão organizar tudo. O professor provavelmente ficará descontente. Ele já deixou o professor insatisfeito. Se isso atrasar o projeto, ele pode acabar sendo expulso da equipe. Li Hui levantou a mão e massageou a testa. Durante todos esses anos, ele tem ficado atrás de nós fazendo pesquisas. Já temos uma boa sintonia com ele. Eu realmente não quero que ele saia agora. Sobre a sala de dados. Todos nós vamos lá ajudar. Algumas pessoas trocaram olhares. Todos assentiram.
É da irmã mais velha. Eu realmente não sabia que o dinheiro estava causando meu problema de estômago. Agora, eu já fui encarregado por Li Ruin e outros. Vou voltar para casa com Eda Zuan depois de jantar. Durante a refeição, o professor Moon nos deu tarefas. Assim que cheguei em casa, Eda Zuan ficou abraçado ao computador e não disse mais nada. Eu nunca fui uma pessoa de muitas palavras, e muito menos tinha algo a dizer. Porém, depois que liguei o computador, eu não fiquei apressado para fazer o dever de casa. Mas, primeiro escrevi um e-mail para me retirar do grupo de pesquisa do professor An, mostrando que eu havia recebido uma penalidade. Tentei corrigir muitas coisas sobre as questões com as veteranas e o professor An. Depois, finalmente eles cederam. Concordaram que eu poderia me juntar ao grupo. Meu arquivo de estágio ficou nas mãos do professor An, porque eu tinha uma penalidade contra mim. Para conseguir um bom emprego após a formatura, eu tive que me submeter e obedecer ao professor An em tudo. Tudo isso era para que o professor An pudesse escrever minhas avaliações de estágio de uma maneira mais favorável. Mas, no fim das contas, eu fiz todo o trabalho mais sujo e cansativo do grupo. Inclusive, foram várias vezes que eu quebrei os impasses da pesquisa. No resultado, minha avaliação dizia apenas que eu era uma pessoa insensível, e que tinha um desempenho profissional abaixo do esperado, que eu era mais adequado para fazer pesquisas básicas e de bastidores, incapaz de realizar trabalhos de pesquisa acadêmica. Ao ver o comentário, não consegui me conter e fui procurar o professor An. A resposta do professor An na época foi: eu jamais permitirei que uma pessoa moralmente corrompida como você entre no laboratório de pesquisa acadêmica. Eu tenho que ser responsável por toda a comunidade médica. Que palavras tão solenes e imponentes. Mas eu era tonto naquela época. Só sentia que o professor estava errado sobre mim. Estava determinado a mudar a impressão que ele tinha de mim. Continuei incansavelmente, fazendo trabalhos difíceis e ingratos, até ser enviado para a prisão por eles. Hoje, definitivamente não darei mais ao professor An a oportunidade de me controlar. Meu relatório de estágio precisa ser impecável. O comentário sobre o estágio também deve ser justo e verdadeiro. Eu, da próxima vez, vou encontrar o carro. Enviei alguns e-mails para o professor An. Naquele momento, parecia que uma peça de jade estava lentamente sendo expelida do meu coração. Liu Huiyan foi criada. Os locais são proeminentes. Para convidar Liu Huiyan para jantar, fiz questão de estar na escola. O restaurante mais luxuoso perto da escola reservou uma sala privada. Assim que entrou, Liu Huiyan abraçou o braço de Liu Huiyan. Irmã Huiyan, por que o Sênior Jian não veio? Será que ele ainda está bravo comigo? Isso não pode ser. Liu Huiyan pegou os talheres por ele. Ele está doente. Eu não contei a ele sobre a refeição no hospital. Liu Huiyan estava com uma expressão nervosa. Que doença é essa? É grave? Eu quero ir vê-lo. Ele sempre teve uma boa saúde. Mesmo que esteja doente, não deve ser grave. Shen Menjiao cuidadosamente serviu chá para Liu Huiyan. Ele disse que não atende nem às ligações das senhores. Nós só queremos ir vê-lo. E não conseguimos encontrar ninguém. Liu Huiyan piscou os olhos e olhou para Liu Huiyan. Será que ele não ouviu porque está doente? Que tal ligarmos para ele novamente? Ele acha que estou fingindo. Estou fazendo isso para ganhar a simpatia dos senhores. Para evitar punições. Fan Qinggu estava um pouco preocupada com minha irmã sênior. Você só está tentando. Talvez antes ele realmente não tenha ouvido. Só você se preocupa com ele. Shen Menjiao soltou um resmungo. Eu acho que ele está fazendo isso de propósito. Esta manhã, peguei a medalha da irmã Liu para pedir desculpas ao irmão Ye. Agora ele também não atende às chamadas da irmã Liu. Vocês não perceberam? Ele está fazendo birra com a irmã Liu de propósito. Ele ainda está reclamando que a irmã Liu pediu para ele se desculpar com o irmão mais novo. A questão do palco originalmente deixou a Liu Huiyan se sentindo muito incomodada. Depois, porque eu fiquei doente. A raiva dele já havia diminuído pela metade. Caso contrário, ele não teria me ajudado a organizar os dados. Mas desta vez isso foi levantado novamente. Além disso, eu realmente não atendi suas chamadas. A raiva de Liu Huiyan voltou a surgir. Nós continuamos comendo. Não precisa se preocupar, antes só havia ele como garoto na equipe. Nós todos o mimamos demais, a ponto de fazê-lo esquecer suas responsabilidades. Ele está fazendo as coisas cada vez mais de qualquer jeito. Este incidente serve como uma lição para ele. Assim ele não fará as coisas sem se preocupar no futuro. Vendo que Liu Huiyan se manifestou, os outros também não puderam dizer mais nada. Mas, afinal, o que disse Fan Qing? Um pouco desconfortável. Ele é quem me conhece há mais tempo. Sua entrada no time também tem a ver comigo. Ele não queria que eu me irritasse com todo mundo. Jian Shen ficou obcecado desta vez. Ele estava tão ansioso para entrar no time que percebeu que errou. Agora ele já reconheceu seu erro, se desculpou e foi punido. Eu acredito que ele, no futuro, com certeza não irá mais machucar Ye Xueqing. Fan Qingguo disse. E eu ri friamente por dentro. Eu já sabia. Essas irmãs mais velhas não vão desistir de mim tão facilmente.
Especialmente esta Fan Qinghua. Ouvi dizer que os dois vêm de origens humildes. Sempre tiveram a melhor relação. Parece que preciso pensar em uma solução, para que Fan Qinghua o odeie rapidamente, para evitar que, no futuro, ele sempre fale bem dele quando houver problemas. A irmã mais velha Fang está certa. Eu acredito que o senpai agiu por impulso desta vez. Foi o que o levou a me difamar. Afinal, vocês sempre foram um time. As 5 irmãs mais velhas também o protegem muito. Eu de repente me juntei à equipe. Vocês têm me tratado muito bem novamente. É natural que ele se sinta mal por dentro. Eu consigo entender tudo isso. Portanto, não o culpo. Yeoain fala com sinceridade. Ele tem uma expressão de que tudo é minha culpa. Olhando para aqueles grandes homens, parece que todos são um pouco animalescos. Mas o Ye, o estudante mais novo, é compreensivo. Shen Menjiao colocou os pratos recém-servidos na frente dele. Você tem emagrecido esses dias. Coma mais. Liu Huyan também colocou um pedaço de carne na tigela dele. Se Jian Shen tivesse alguém tão compreensivo quanto você, onde ele faria algo assim? Por um momento, todos estavam felizes, bebendo e comendo. Quem ainda se lembra de mim? Mas a refeição acabou de ser servida. Liu Huyan recebeu a ligação do professor An sobre Jian Shen querer sair da equipe. Você sabe de algo? A voz sombria de Huyan fez o salão ficar em silêncio por um momento. Será que aquilo que ele te disse foi só por raiva? O professor An falou com um tom desagradável. Ele queria me dizer pessoalmente. Eu também não vou te perguntar mais. Ele me enviou um e-mail. Eu vou te encaminhar o e-mail daqui a pouco. Vá perguntar a ele, se realmente ele quiser, que deixe por conta dele. Meu time não precisa ter alguém com esse caráter corrupto e ainda ser alguém temperamental. Quem ele pensa que é para me desafiar? Meu time não depende dele. O professor An claramente está muito irritado. Na visão dele, ele me manter na equipe já é uma grande dádiva para mim. Saber agradecer e ainda assim se atrever a desistir é simplesmente absurdo. É simplesmente não saber o que é bom. É bom saber que a equipe de pesquisa dele representa o mais alto nível do país nessa área. Não é qualquer um que pode entrar. Se eu desistir agora, haverá um momento em que eu irei chorar. Liu Huyan acabou de desligar o telefone. Então viu o e-mail que o professor An me enviou. Era de fato meu pedido de saída da equipe. Ele tem uma raiva indescritível dentro de si. Eu deveria ter feito ele passar vergonha em público e ser expulso da equipe. Ele deveria estar feliz. Por que ele ficou tão perturbado ao ver meu pedido de saída? Ele não consegue ficar nem um pouco feliz. O coração e a mente estão pesados. Sempre sinto que algo não está certo. O que aconteceu? Perguntou a mais velha, Yeoayan, confusa. Jian Shen quer sair da equipe. Acabei de enviar um e-mail para o professor. O professor está muito bravo. Deixe-me perguntar se ele está falando sério. Liu Huyan falou com um tom sombrio. Ele está louco? Duiu anil e pulou. Ele fez de tudo para entrar. Agora, ele é quem diz que pode sair a qualquer momento. O que ele realmente quer? Shen Menjiao tinha um sorriso frio no rosto. Eu disse que ele estava fazendo birra. No fundo, ele quer apenas expulsar o calouro. Ele acha que nossa equipe não pode funcionar sem ele. Que cara grande. A equipe de pesquisa mais renomada do país. É o lugar que muitos estagiários sonham. Eu também não acredito que ele disse que ia desistir e realmente desistiu. Tian Zizi também não acredita nisso. Mas a expressão de Fan Qinghua estava pálida como papel. Até a respiração ficou difícil. Quando foi que Jian Shen fez uma piada de verdade? Ao ouvir ele mencionar isso, todos também se lembraram. Eu sempre fui uma pessoa que não entende piadas. Faço as coisas com seriedade. Sou extremamente sério e ponderado. Nunca faço piadas sobre essas coisas. Será que ele realmente quer sair? A voz de Liu Huyan era muito suave. Parecia um sussurro para si mesma. A luz nos olhos dela estava obscurecendo. Ele mesmo não percebeu. As mãos dele tremiam levemente. Algo passou rapidamente pelo seu coração, que o impediu de agarrar. Tudo é minha culpa. O senpai deve ter se retirado porque me odeia. Eu vou falar com o professor agora mesmo. Este pedido de saída da equipe não pode ser aprovado. Se alguém vai sair, que seja eu. Comparado a quando eu acabei de entrar, o senpai já trabalhou em conjunto com vocês por muitos anos. Ele certamente conhece a equipe melhor do que eu. Tem muito mais sintonia com vocês. Mesmo se eu passar no exame, não sou melhor que ele. Yeoain estava prestes a chorar. As palavras de Yeoain feriram o coração de Liu Huyan. Não há razão para deixá-lo ir, sua voz se tornou pesada. Eu irei falar com Jian Shen. Se ele estiver decidido a desistir, então que seja como ele deseja, me deixe ir. Fan Qinghua se levantou. Estive em uma equipe por tantos anos. Eu não quero que ele cometa um erro. Eu vou com você. Du Yuanil também se levantou. Ele conseguiu passar no exame de matérias profissionais na época. Metade do mérito é meu. Eu realmente quero perguntar a ele se ele vai desistir assim. O que valem as coisas que eu fiz por ele? Os dois saíram, um na frente do outro. Ninguém estava com apetite para comer.
Liu Yan olhou para Kiki, que estava extremamente deprimida. Bem, seu Jianshen não é mais um. Pode arruinar minha refeição. Realmente me subestimaram. Ele olhou para Liu Huyan com uma expressão injustiçada. Desculpe, irmã Huyan. Você teve a boa intenção de convidar todos para jantar. Não esperava que isso fosse arruinado assim. Tudo é culpa minha. Se eu não tivesse me envolvido com Jian Shué, Jian não deixaria sua família em uma situação difícil. Que diferença isso faz para você? Shen Menjiao estava um pouco indignada. Se me perguntar, isso ainda é culpa de Jian Shen. Antes eu achava que ele era bem sensato. Como ele se tornou assim agora? O calouro é bonito e educado. Tem uma forte capacidade profissional. Como ele não consegue te aceitar? Todo mundo tem que girar em torno dele? Tian Cizi suspirou. O calouro realmente não está errado. Só posso dizer que a inveja das pessoas é assustadora, não é? Irmã Liu. As pessoas da equipe sabem que eu gosto de Liu Huyan. E Liu Huyan só me vê como um calouro. Não tenho intenções nessa direção. Originalmente, não havia muito, e nossa convivência era agradável. Quem diria que de repente apareceu um Liu Yan? Liu Yan é da escola de teatro. Há muitas pessoas no fórum que o juntam, ele e Liu Huyan, fazendo um par. Antes tudo bem. Agora Liu Yan entrou para a equipe deles. Passa todos os dias com Liu Huyan. E a que foi caluniada é Liu Huyan. Naturalmente, eu fico do lado de Liu Yan. Eu teria que odiá-lo. Coma a sua comida. Liu Huyan deu uma olhada em Liu Yan. Não ouça as bobagens da Tian Cici. Vocês todos são meus veteranos. Minha atitude em relação a vocês é a mesma. Eu nunca pensei que Jian Shen fosse me odiar por causa disso. Se for assim, eu tenho que te pedir desculpas. Liu Yan não tem medo do envelhecimento. Isso não é da conta da irmã Huyan. Se o Sr. Jian realmente me odeia por causa disso, um dia eu vou explicar isso para ele. Eu não tenho nada com a irmã Huyan. Não precisa explicar, a expressão de Liu Huyan ficou séria. Com quem eu me aproximo não é da conta dele. Se ele realmente perdeu a compostura por causa disso, isso só vai me fazer odiá-lo ainda mais. Melhor sair do time mais cedo, para evitar problemas. Liu Yan sentiu uma alegria secreta no coração. Liu Huyan é minha. Não há como roubar meu lugar. Yao Mi abriu os olhos e olhou para o teto acima. Sinto que ainda é um pouco irreal. Eu realmente voltei à vida. Não sou mais aquela pessoa presa na prisão que ficou deprimida, passando noites em claro. Aquele coitado que de vez em quando queria bater a cabeça na parede. Não sou mais aquela que sonhava com alguém me tirando da prisão, esperando o perdão das veteranas. A idiota que queria agradar o professor novamente. Acabei de acordar e vi uma mão se estender à minha frente. E o sorriso do Dazuan se inclinou da cama de cima. Onde está seu celular? Vamos nos adicionar como amigos? Daqui a pouco vou te enviar os dados da consulta de hoje. Eu me levantei para pegar. Depois de pegar, peguei o celular e vi que tinha 21 chamadas recebidas. Exceto pela Shen Menjiao. Os outros contatos pessoais já tinham me ligado. Meu WeChat está cheio de mensagens. O grupo pequeno deles com 7 pessoas. E as mensagens pessoais de Fan Qingguo e outros. Antes, eu estava tão animada que respondia uma a uma. Agora, eu apenas dei uma olhada superficial. E então cliquei no código QR do Jujia e do Dazuan. Você já completou as tarefas que o professor Mu designou? Ele vai verificar quando nos encontrarmos. Se não estiver completo, poderá haver punição. Você precisa se preparar mentalmente. O grande Zuan bocejou e me lembrou disso. Você ainda não tem suas próprias agulhas de prata, certo? Vamos pedir ao Siki para te acompanhar e fazer um conjunto em outro dia. Todos estão acostumados a usar a própria imagem sem qualquer docilidade. Obrigado, senpai. Redazuan deu uma batidinha na minha cabeça sorrindo. Como você é bonzinho, dá até vontade de bater. Haha, não precisa ser tão educado comigo. Sempre teve poucas pessoas na nossa área. Eu sempre quis ter alunos mais novos. Fico muito feliz que você possa vir. Eu sorri. Eu também estou muito feliz. Rápido, arrume-se para irmos nos encontrar com o professor e o Dazuan. Depois de ir ao banheiro, eu finalmente olhei para as mensagens no grupo. Todos já sabem que eu deixei o grupo, mas ninguém tem compaixão. Todos acham que estou fazendo birra. Então todos vieram me confortar e zombar de mim. Eu realmente escrevi algumas palavras no grupo sobre sair. Não estou brincando. Depois de enviar a mensagem, eu saí do grupo imediatamente. Depois, coloquei o celular no modo silêncio. A consulta do professor Mu é às 10 horas. Chegamos ao consultório às 9 horas. Redazua me contou. O professor Mu fará uma avaliação deles antes da consulta. Muski chegou primeiro. Tem um boneco ali. Venha aqui e mostre o que você aprendeu ontem. O professor Mu apontou para o boneco. Ao ouvir isso, eu respirei aliviado. Quando o professor Mu ensinou o método verdadeiro a Muski ontem, ele não me forçou a praticar com Redazuan. Eu tenho boa memória. Com o ouvido, consigo quase tudo decorar. O boneco tem tudo. Percorrer a marcação do grau verdadeiro não é difícil. Mas quando Muski começou a aplicar o verdadeiro, eu percebi novamente como eu era ingênuo.
O professor Mu, que é tão renomado quanto o professor An, não será gentil com esses poucos alunos que ele tem. Ele não terá compaixão durante a avaliação. Quando Musqui terminou a última injeção, eu acabei de perceber que não consegui memorizar nenhuma técnica. Em apenas 15 segundos, finalizei 21 pontos. Aprendi que também é importante saber a ordem de frente, atrás, esquerda e direita. Isso não é apenas sobre ter boa memória. Também requer prática dia e noite para conseguir. Assim que Musqui parou, o professor Mu olhou para mim, como se quisesse saber se eu tinha algo a dizer. Eu poderia ficar um ano sem comer ou beber, mas não conseguiria alcançar sua velocidade e precisão. Eu engoli em seco. Mas eu sinto que, se não considerar essas duas coisas, eu ainda tenho esperança de me formar com sucesso. O rosto do vice-professor escureceu. Você só quer se formar com sucesso? Claro que não, eu balancei a cabeça. Se eu conseguir passar no exame de pós-graduação, eu continuarei a escolher este campo para me especializar. Eu quero ter conquistas neste caminho. O rosto do professor suavizou um pouco. Eu apertei os lábios. Os cantos da minha boca levantaram em um sorriso raro. O professor, além das duas razões de ontem. Há mais uma, eu gosto desta disciplina. O professor Mincy, rindo alto, disse que o garoto tem visão. Você acertou ao gostar desta disciplina. Lembre-se do que você disse. Se você não escolher essa especialização na pós-graduação, eu tenho maneiras de fazer você não conseguir dormir. E com o da Zuan, falei em segredo sobre a Silêncio Siki. Você acha que minha mãe parece uma versão mais jovem? O bandido de um jovem ingênuo. Zé. O pobre Jianshen ainda não sabe quão cruel é o coração humano. Ele foi manipulado por alguém. Não o manipulamos. Musqui disse com uma expressão fria: por que não o manipulamos? Redazuan disse. Minha mãe se preocupa com o primeiro lugar de Jianshen nessa peça. Bom vinho. Já queria tirá-lo das mãos do professor An, para que ele aprenda a medicina tradicional chinesa. Agora, parece que meu desejo se realizou. O rosto de Musqui escureceu. Ele virou e lançou um olhar raivoso para Redazuan. Ele se ofereceu para nós. Foi Redazuan. Ele estava apressado em acenar com a cabeça. Mas como você sabe que ele se ofereceu para nós? Talvez naquele dia ele veio ao hospital para encontrar outro professor. Foi minha mãe que se envolveu com outra pessoa. Você está pensando demais. Musqui olhou para ele como se fosse um idiota. Ele já está no 4º ano. Ele quer mudar de especialidade. Acupuntura é a melhor escolha. Ele está indo muito bem no curso popular. Por que ele precisa mudar de especialidade? Zuan não consegue entender. Mesmo que ele queira um duplo diploma, não precisa escolher uma área obscura. Ele está sem saída. Musqui jogou o tablet para Redazuan. Redazuan deu uma olhada no fórum da escola. Ele foi acusado de plágio por seu grupo de estudos. Além de ser criticado, ainda foi obrigado a se desculpar. Mas mesmo assim, ele não precisa sair do grupo e vir até nós. Afinal, esse é o grupo popular do professor An. Lianbo, que não é bobo, não se conforma com isso. Em vez de ser o alvo de raiva lá, é melhor vir para cá e ser um aluno fechado. Se fosse você, como escolheria? Se fosse eu, com certeza escolheria a área popular. Redazuan parecia achar isso natural. Você não é ignorante. Se não fosse a herança do verdadeiro 9º clã, eu nunca teria escolhido mudar para os pés do Jianshen, para facilitar a busca de emprego no futuro. Com certeza ficaria na equipe do professor An, mesmo que fosse apenas um pequeno anônimo. Pelo menos um pequeno anônimo de uma equipe de alto nível. Não é pior do que um campo pouco promissor onde você pode nem encontrar emprego, além de não ter perspectivas de pesquisa. Musqui lançou um olhar de desprezo. Dito isso, todo o esforço que você fez para convencê-lo a ficar, foi para facilitar sua fuga. Quer que eu te conte isso para você calar a boca? E da Zuan com uma expressão feroz. Eu fiz o meu melhor para mantê-lo aqui. Não estou te ajudando a se vingar? Não pense que eu não sei. Você começou a estudar essa área. Musqui ficou sério e disse pouco. A saída de Jianshen da equipe do professor An foi tornada pública. Agora, está tudo sendo discutido no fórum da escola. Ele também não sabe a quem ofendeu. O caminho de volta foi cortado por alguém. Riram um pouco juntos. Agora não preciso convencê-lo a ficar. Musqui pegou o tablet e folheou rapidamente. Um sorriso frio apareceu em seus lábios. Você se lembra ainda? Daquela vez, quando a tia brigou com o professor An pelos alunos. Naquele ano, a área de pesquisa do professor Mu é semelhante à do professor An. Ambos são professores seniores. Têm vasta experiência de ensino. Na prática, são equivalentes. Naquele ano, havia um bom talento entre os novos alunos de pós-graduação. Ambos queriam trazê-lo para suas equipes. A princípio, ele havia concordado com o professor Mu para entrar em sua equipe. Depois, não se sabe que truques o professor An usou em particular. Fez aquele aluno tomar uma decisão. Assim, o professor Mu abandonou completamente a área popular. Em vez disso, foi para um desenvolvimento completamente oposto ao do professor An. Deixá-lo completamente sem a oportunidade de roubar seus alunos. No entanto,
As disciplinas que o professor Mu ensinou depois eram muito frias, a ponto de, por um longo tempo, ele se tornou o sorriso dos professores durante os intervalos das aulas. Todos dizem que ele perdeu completamente para o professor An. O que você quer fazer? Condazuan, com uma expressão tensa. Não faça besteira. Jian Shen. Talvez ele não quisesse que ninguém soubesse que trocou de especialidade. Isso é algo que você não pode divulgar sem autorização. Musiki olhou para ele. De repente, caminhou em direção a... Quando você saiu da equipe de Ameishi? O que escrevi ontem à noite sobre me retirar do corpo? Eu estava pensando e não conseguia entender. Por que Musiki de repente faria essa pergunta? Aquele que entrou na equipe do professor Mu foi você. Você quer ou não tornar isso público? Musiki continuou a me perguntar. Uma expressão de surpresa passou pelo meu rosto. Sério? Eu realmente posso me juntar à equipe do professor Mu? Ou seja, eu ainda tenho que esperar pelo exame final deste semestre. Se eu puder me juntar à equipe do professor Mu, eu certamente quero tornar isso público. Assim, também seria uma forma de mostrar àqueles do grupo da Liu Huiyan minha determinação. Não estou brincando. Eu realmente quero sair da equipe. Musiki sorriu e tornou isso público. Seu moleque. O professor Mu riu e reclamou, mas não se opôs a isso. Na verdade, você não errou os pontos que acabou de memorizar. Mas só memorizar os pontos não é suficiente. Você também precisa ser capaz de correlacioná-los em todo o corpo. Eu te dou 3 dias. Depois de 3 dias, eu vou avaliar novamente. Se não passar, haverá punição. Estou me sentindo muito bem desta vez. Estou sorrindo mais doce do que nunca. Com certeza vou passar. Professor, fique tranquilo. Sobre a questão de eu me juntar à equipe, é verdade? Vocês não têm ingresso, e Musiki já tornou isso público para vocês. Não pode ser verdade. Ele vindo com Dazuan, apontou para Musiki que estava manuseando o tablet. Fiquei tão alegre quando o abracei pela primeira vez. É realmente muito bom. Esta é a minha volta à vida. Aconteceu a coisa mais feliz. Eu não esperava que a troca de orientador fosse tão fácil. Não sei se o professor Mu é melhor que o professor An, mas pelo menos, no momento, não tenho conflito de interesses com o professor Mu. Além disso, eu acredito que, se eu tratar os outros com sinceridade, não encontrarei apenas pessoas mais. A questão de eu ter sido incluído na equipe do professor Mu foi divulgada no fórum da escola, e então jogou o tablet de volta para Redazuan. Ninguém prestou mais atenção a isso, mas começaram a se ocupar com as consultas. Para eles, eu não sou mais que um aluno a mais do professor Mu. Ter um aluno a mais é algo comum. Mas do lado da escola, Liu Huiyan e algumas pessoas estavam ficando loucas com isso. Afinal, quem tornou público que Jian Shen queria sair da equipe? Vocês não têm cérebro? Ele foi se desculpar com o acadêmico e o professor An também concordou em deixá-lo entrar na equipe. Agora, ele quer sair da equipe. O que os outros vão pensar? Mesmo que Liu Huiyan realmente queira sair do time, isso deveria ser resolvido em particular. Não deveria ser feito um grande alvoroço. Isso online, eu não sei. Du Yifan estava com uma expressão triste. Ontem, eu e Huashi procuramos vários hospitais, mas não encontramos Jian Shen. Ninguém atende quando ligamos para ele. Estamos preocupados que algo possa acontecer com ele. Não ousamos falar sobre isso com ninguém. Fang Hu está segurando. Jian Shen não é uma pessoa impulsiva. Mesmo que ele queira sair do time, não é possível que ele fique espalhando isso pela internet. Ele não tem esse tipo de astúcia. Como isso pode acontecer? Lin Jiuai estava com os olhos vermelhos antes. Era eu. Agora é a senpai novamente. Comentários na internet podem destruir uma pessoa. Afinal, quem é tão odioso a ponto de nos atacar? Foi ele quem fez barulho sobre Jian Shen querer sair do time. Ele quer forçar Jian Shen a sair completamente. Ele não deixa nenhuma opção de volta para ele. Ele não quer que Jian Shen seja convencido a voltar por senhores. Mas ele não pode deixar que os senhores suspeitem dele. Ele deve se livrar de tudo. Assim como na última vez. Não só sem levantar suspeitas, como também conseguir fazer com que se sintam preocupados com ele. Não posso deixar de dizer. A sorte de Lin Yuaya não é tão ruim. Assim que ele terminou de falar, Tianhua estava no fórum. Viu a postagem de Musiki. Alguém disse. Jian Shen se juntou ao grupo de pesquisa do professor Mu, sobre sua saída do grupo. Será que essas pessoas estão espalhando isso? Deixa eu ver isso. Liu Huoyan pegou o celular da mão de Tianhua, dando uma rápida olhada. Ele reconheceu o usuário que postou como Musiki. Ele é um aluno do professor Mu. Shen Menjiao se aproximou para dar uma olhada. Eu ouvi dizer. Nos primeiros anos, o professor Mu e o professor An sempre se desentendiam. Os dois sempre tiveram conflitos por causa da disputa por alunos. Vocês acham que eles devem pensar que trazer Jian Shen para o time deles? Assim conseguirão superar o professor An. Huiyan cerrou os punhos. Um olhar de raiva surgiu em seu rosto usualmente suave. Jian Shen sempre nos seguiu. Ele sempre foi o melhor aluno na história. Já houve professores querendo roubá-lo antes.
Musqui apareceu nesse momento. O medo é exatamente esse pensamento. Mas mesmo que não o queiramos, ele ainda não pode entrar para o time deles. Eu não posso deixar que ele tenha sucesso. Du Yifa é uma pessoa impaciente. O que você ainda está fazendo parado? Vá rápido encontrar o pequeno Jian Shen. Ele é de natureza ingênua. Agora ele está na sua fase mais frágil devido à doença. Pode ser que ele seja enganado por alguém. H.O. Jiande deve ser só ideia do Musqui. Shen Menjiao tinha uma expressão fria no rosto. Ontem, no arquivo, eu os vi. Você calha a boca. Fang Hu correu e agarrou a gola dele. Se você provocar um pouco menos, não será morto. Ontem, você também disse que Jian Shen te ignorou. Não se recusa a organizar os dados. Como resultado, ele ficou doente e foi internado no hospital. Nós convivemos com ele por tantos anos. Que tipo de pessoa ele é? Vocês não sabem. Como ele poderia ter qualquer relação com uma pessoa como Musqui? Ter uma veterana é claramente uma demonstração de inveja. Aproveitando a oportunidade para conquistar Jian Shen, não devemos levar em conta seus sentimentos. O novato colocou do nosso lado oposto. Shen Menjiao empurrou Fang Huoshi com força. Como é que isso pode ser chamado de empurrar? Ele quer sair da equipe. Mas quando ele mesmo falou, nós não o expulsamos. Não é que nós não o expulsamos. Mas quando ele ficou doente, nós também não nos importamos com ele. Du Yifan ajudou Fang Huoshi. Lançou um olhar frio para Shen Menjiao. O pequeno Jian Shen é, afinal, uma garota. Fomos nós que o mimamos até ele ficar assim. No final das contas, ele cometeu erros e nós também temos responsabilidade. Mas nós não apenas não assumimos a responsabilidade, como também colocamos todas as culpas nele. Ele fica triste e usa seu temperamento contra nós. No fundo, ele só quer que nós o confortemos. Não vamos mimá-lo, e isso é o suficiente. Como podemos atribuir as coisas felizes que fizemos a ele? Colocá-las sobre sua cabeça. Tianhua também acenou com a cabeça, dizendo que Fan estava certo. Neste momento, ainda precisamos procurar Xiao Jianshen para esclarecer tudo. De qualquer forma, eu não acredito. Ele vai desistir da especialidade popular do professor An, para estudar a área menos popular do professor Mu. A Hua está certa. Eu também não acredito que ele seja tão burro, que ele iria voluntariamente abandonar a equipe do professor An. A expressão de Liu Huyan relaxou um pouco. Como o professor homem me pediu para perguntar, nunca pensei que realmente o deixaria sair. Não podemos deixar que Shino aproveite a situação. Não importa se ele está sendo impulsivo, ou se realmente tem o desejo de sair. De qualquer forma, ele não pode sair agora. Liu Huyan. Não permitirei que Musiki roube pessoas dele, mesmo que ele não queira. Jia Ling, que tal eu tentar convencer a irmã mais velha? Entre garotas, elas podem se comunicar melhor. Além disso, isso começou por causa de mim. Eu definitivamente o trarei de volta. Lin Yuaya não esperava que esse seria o resultado. É como levantar uma pedra e cair em cima do próprio pé. Achava que poderia cortar o caminho de Jian Shen. Quem diria que a felicidade iria se meter na história? Assim sendo, Jian Shen acabou se tornando objeto de disputa entre as duas partes. É de enlouquecer. Isso é pior do que não fazer nada e deixá-lo ser enganado. Melhor eu ir com você. Shen Menjiao xingou no carta. Ele pensava que Jian Shen já era a esposa da equipe. Se ele pisar mais algumas vezes, não tem problema. Ele até poderia agradar Liu Huyan e Lin Yi por causa disso. Quem poderia imaginar que o Ayan? Ele adoeceu e perdeu a confiança de algumas pessoas. Agora, ele ainda criou a confusão da saída da equipe, sendo disputado pelo professor Mu. Parece que ele não vai sair da equipe tão cedo. Quem sabe ele ainda consiga recuperar a atenção de Liu Huyan. Naquela hora, se souber que ele não o ajudou, certamente não vai mais falar bem dele. Quem sabe ainda o irá retaliar. Não se sabe onde ele está agora. Shen Menjiao estava com um pouco de dor de cabeça. Ele não voltou para a escola. Não atendeu o telefone também. Encontrá-lo pode não ser fácil. Lin Yuayan levantou a mão timidamente. Vocês acham que Musqui saberia que a senpai saiu da equipe? Será que foi porque a senpai o encontrou no hospital? Acidentalmente solo. Você quer dizer que Xiao Jianshen está no hospital tradicional chinês? Shen Menjiao reagiu rapidamente. Du Lifan estava com uma expressão de empolgação. É muito provável que Xiao Jianshen seja uma pessoa econômica. O hospital tradicional chinês tem um acordo com a nossa escola. Os alunos têm isenção ao serem atendidos. Ele certamente foi para o hospital tradicional chinês. Como não pensamos nisso antes? Fang Huoshi estava com uma expressão de culpa. Liu Huyan olhou para algumas pessoas e perguntou o que estavam esperando. Vamos rapidamente encontrá-lo. Alguns saíram apressadamente. Lin Yuayan estava por último. Ele olhou para as figuras apressadas deles. No fundo, não se sente muito bem. Eles realmente se importam com ele. Ele já estava começando a se distanciar. Embora tenha sido uma intenção de lembrar Jian Shen do hospital tradicional. Mas, mais importante, queria que eles entendessem. Musqui saberá. A saída de Jian Shen da equipe foi dita por ele mesmo. Mas eles, por outro lado,
Cada um deles não pensou nisso de forma alguma. Não é de se admirar que tenham sido enganados por Jian Shen todos esses anos. Além de fazer com que Jian Shen fosse o primeiro da turma, também fez dele um gênio em inglês. Se não fosse porque Jian Shen não era tão bonito quanto ele, e ainda sempre foi tão frio, ele queria se juntar a essa equipe. Ele realmente não teve nenhuma chance. Agora que ele entrou na equipe, ele definitivamente não dará mais a Jian Shen a oportunidade de roubar tudo isso. O primeiro da turma será ele. O gênio em inglês também será ele. Até o carinho dos senhores e das senhores será dele. A atenção do professor An também será dele. Jian Shen, aquele mulherzinha feia do campo. Por que eu deveria competir com ele? Ele realmente não acredita. Todos os feitos passados de Jian Shen foram conquistados por suas próprias habilidades. Não é por causa dele? Ele conseguiu acalmar alguns senhores e o professor An. Afinal, essas pessoas são realmente fáceis de enganar. Eles acreditam em tudo que ele diz. Lin Yuan, pensativo, puxou o celular. O ponto vermelho de localização no mapa estava na clínica hospitalar. Jian Shen realmente está doente? Caso contrário, por que ele estaria na clínica hospitalar por tanto tempo? Liu Huyan e os outros saíram do ambulatório da clínica. Eles encontraram o setor de internação. Eles percorrem todos os prédios de internação, mas não encontraram nenhum traço de Jian Shen. O irmão Jialin ainda está procurando? Lin Yuan começou a suar. A maquiagem do rosto estava começando a borrar. Ele apoiava a vase no joelho. Ele olhava para Liu Huyan com um rosto frágil. Liu Huyan observava seu rostinho delicado e ruboroso. De repente, sentiu um pouco de dor no coração. Não vou mais procurar isso, vou te comprar um milkshake. A aparência de Lin Yuan. Isso fez lembrar de Jian Shen quando ele acabou de entrar na equipe. Naquela época, ele estava apenas no segundo ano da faculdade, porque ele havia sido admitido vindo de uma escola rural. Seu conhecimento na área era pior do que o de muitas pessoas. No início, ele não o considerou para formar o time, mas aquela garota tinha uma determinação que não se deixava vencer, e era profundamente marcante. Além disso, ele era bonitinho e bastante obediente. Ele conseguia fazer muitas coisas perfeitamente com apenas uma explicação. Nunca precisou que ele se preocupasse muito. Justamente por isso, ele também estava disposto a cuidar mais dele, dando bastante atenção, o tratando como uma irmã que se ama. Originalmente, ele pensava que esse tipo de relação iria durar para sempre, mas depois ele percebeu que, na verdade, ele gostava dele. Como uma garota do campo poderia gostar dele? Foi nesse momento que Lin Yuan apareceu. Em comparação a Jian Shen, Lin Yuan era compatível com ele. A vida familiar ainda é complicada. As notas profissionais também são suficientes. A chave é que Lin Yuan é muito sensato. E é compreensivo. Sabe como fazer as pessoas felizes. Ao contrário da esposa, que é sempre séria. Jian Shen, que não entende sutilezas. Não sabe quão charmosa ele precisa ser. Embora ele nunca tenha pensado em ter Lin Yuan como namorada. Mas ele está disposto a usar isso para fazer Jian Shen recuar. Isso fez com que ele prestasse mais atenção em Lin Yuan. Quem poderia imaginar que Jian Shen não aguentaria isso? Ele realmente fez algo calunioso. Não pode culpar ele por ser cruel. Afinal, Lin Yuan foi inocente nesse esquema. Na verdade, depois disso, Liu Huyan também não quis mais fazer nada com Jian Shen. Mesmo que ele o envergonhasse com uma medalha, ele ainda pode perdoá-lo pela amizade do passado, contanto que ele continue como antes, seguindo obedientemente atrás dele. Ele ainda pode amá-lo como uma irmã. Mas desta vez ele realmente passou dos limites. Ameaçá-los com a saída da equipe. E ainda ousa não atender suas ligações. Não o culpo por ser implacável. Liu Huyan ligou para convocar os outros de volta. Comprou mais chá de leite e entregou a alguns. Não precisa mais procurá-lo. Já que ele quer sair da equipe, que ele saia. Ele quer ver para onde irá depois de deixar a equipe do professor An. Para onde mais ele pode ir? Não pode realmente entrar para a equipe do professor. Um curso com pouca demanda acaba não conseguindo nem emprego. Ele não está pensando em morrer de fome, está? Fang Huaxi parece um pouco triste. O veterano realmente não vai perguntar a opinião de Jian Shen? Se você quer perguntar, vá perguntar você mesmo. Liu Huyan perdeu a paciência com isso. Virou-se e voltou para a escola. Tianhua bateu no ombro de Fang Huaxi. Não podemos perguntar se não encontramos ninguém. Você realmente deve se preocupar com ele. Amanhã tem aula do professor An. Pergunte a ele na hora. Exatamente, exatamente, exatamente. Ele saiu do grupo e não nos dá atenção. Nós só queríamos consolá-lo, mas não conseguimos. Du Yifan puxou Fang Huaxi pelo ombro. Amanhã vou com você procurar por ele. Veja como vou ensiná-lo uma lição. A garotinha aprendeu algumas habilidades. Ele desapareceu rapidamente. Isso me deixou extremamente irritado. Lin Yuan estava bebendo chá com leite. Jian Shen, pensativo, estava claramente no hospital tradicional chinês. Por que eles não conseguem encontrar ninguém? Ele está se escondendo deles de propósito? O que ele quer dizer com isso?
Realmente não quero voltar para a equipe. Lin Ye. O Aya não conseguia entender o que Jian Shen estava pensando. Mas isso é uma coisa boa para ele. Contanto que Jian Shen não volte para a equipe para competir com ele. Ele, mais cedo ou mais tarde, vai superar todos os veteranos. Naquele momento, tudo dele será dele. Jian Shen também não sabia o que Lin Yuan estava pensando. Ele estava ocupado registrando o processo da consulta. Na equipe da consulta, ele viu alguns rostos familiares. Os grandes nomes de várias áreas da medicina no país. Pessoas que normalmente só se vê em revistas médicas. Um pequeno incidente ocorreu na segunda metade da consulta. Um professor na área de farmacologia, que alcançou certo sucesso. Ele fez uma proposta à professora Mu sobre a pesquisa de tratamento combinando citologia e acupuntura. Acredito que devemos convidar o professor An Weixin para se juntar. Afinal, ele é um especialista na área de citologia, entendendo mais do que os presentes. Acha que eu sou idiota? O rosto gentil de Mu Yanin exibiu um lampejo de raiva. Se você não souber do meu conflito com ele, sugiro que você procure alguém para te contar. Que tipo de especialista ele é, afinal? Trouxe-o para acabar com os meus pacientes. O especialista sugerido ficou extremamente irritado. A professora Mu, você é realmente muito rude com suas palavras. Nossa missão é conquistar doenças relacionadas às células. Qualquer pessoa que possa ajudar na pesquisa deve ser bem-vinda na equipe. Como você pode deixar que questões pessoais ameaçá-los com a saída da equipe, rejeitá-los à porta? Isso não condiz com sua identidade como médico. Mu Yanin bufou com raiva e disse: desculpe. Meu time não precisa de pessoas como Weixin se juntando. Se você acha que ele é bom, vá encontrá-lo. Você não é bem-vindo aqui. Isso é muito intenso, não? Jian Shen engoliu em seco. Olhou admirado para Mu Yanin. Seu novo mentor é bem forte. E ele parece, sem querer, ter ficado do lado oposto de An Weixin. Só de pensar é emocionante. Liu Huyan e os outros acham que ele está fazendo isso de propósito? Sim, ele está fazendo isso de propósito. Como os irritar até a morte? Para que está rindo? Vá logo com este professor. Exiba seu conhecimento de farmacologia e seu conhecimento de citologia, para ele saber que meu time, mesmo que seja um estagiário temporário, não está aqui só para fazer número. A professora Mu de repente puxou Jian Shen. Olá, professores. Sobre o que vocês acabaram de mencionar sobre a junção de citologia e acupuntura na pesquisa de tratamentos combinados. Eu pensei que Jian Shen, a partir da teoria de pesquisa em citologia, até a aplicação em farmacologia, e, depois, a intervenção da acupuntura, teria apresentado de forma abrangente a análise de viabilidade do novo projeto de Mu Yanin. A análise de viabilidade do novo projeto. Sua fala foi breve, mas deixou todos em silêncio. Até Mu Yanin não pôde deixar de se surpreender. Essa garota parece ser ainda melhor do que ele imaginava. Após um breve silêncio, houve uma salva de palmas estrondosa. Este aluno, sua especialização não é acupuntura, certo? Não que Jian Shen tenha escondido. Eu estou especializado em citologia. Ouvi dizer que o professor An também formou um novo equipe de pesquisa para o projeto. Já que você é especializado em citologia, por que não tem essa pessoa? Ele não terminou a frase antes de ser interrompido com descontentamento por Mu Yanin. Meu time não merece ter alguém que se especialize em citologia. Aluno excelente. Eu não quis dizer isso. Aquele homem bateu no braço de Mu Yanin. Eu só tenho medo que o incidente do passado se repita. Afinal, montar nossa equipe não foi fácil. Mu Yanin lançou um olhar para Jian Shen. Pode ficar tranquilo. Desta vez não vai acontecer. Essa criança Weixin não vai poder tirar de mim. Com isso que você disse, fico aliviado. Então, a consulta de hoje fica por aqui. Assim que sua equipe estiver formada, a pesquisa começará rapidamente. Quanto ao paciente, eu vou me comunicar com a família. O professor que acabou de falar se levantou. Ele ajustou os óculos no rosto. Seu olhar parou brevemente em Jian Shen. No final, ele não disse nada. Saiu antes com outro professor. Mu Yanin se virou e olhou para Jian Shen. Você ouviu o que o professor disse, certo? Já que você se juntou à minha equipe, não tenha mais outras intenções. Eu não gosto de alunos com intenções erradas. Professora Mu, fique tranquila. Eu com certeza não vou ter a mente dividida. E não posso voltar para o lado do professor An. Jian Shen tinha uma expressão de garantia. Aqueles dois que passaram agora são da medicina clínica. O professor Redin e o professor de farmacologia. Zhang Xuran e He Sixin se aproximaram. O caso que estão discutindo é bastante especial. Nosso pequeno grupo de pesquisa foi formado por causa de casos relacionados, junto com o professor e o professor Zhang, considerados nosso suporte técnico. Você fez uma disciplina eletiva em farmacologia. Medicina de cama você não deve ter estudado, certo? Se surgir algo que você não entender na pesquisa, você pode perguntar diretamente ao professor He. Ótimo. Jian Shen tinha uma expressão de quem se sentiu sortudo. Sentiu que tinha ganhado 2 mentores de uma vez.
Mu Yanin deu uma risada e disse para não se animar tão cedo. Meu time está precisando de pessoas. Por acaso, você se especializa em citologia. Eu fiz uma exceção para você entrar na equipe. Mas se você não passar na minha avaliação, eu ainda não aceitarei seu registro de estágio. Eu com certeza vou passar. Jian Shen estava cheio de confiança em sua escolha. Mu Yanin se levantou e foi embora. Vou levá-los para ver nosso laboratório e interesses pessoais. Enviem os dados e fiquem atualizados. Jian Shen estava prestes a ir junto. Ao sair, foi puxado pela manga por Musiki. Lembre-se do que você disse. Se ousar trair a professora Mu, eu tenho muitos métodos. Fazer com que você não consiga mais trabalhar nesta área. Jian Shen puxou de volta sua manga. Quem me trair? Eu provavelmente vou tornar sua vida um inferno. Siki de repente se tornou a pessoa certa. Ao ver a garotinha correndo, ele de repente riu. Ele parece ter descoberto um segredo extraordinário. No dia seguinte, Jian Shen voltou para a escola. Ao entrar no dormitório, a colega de quarto Jin Yuejiao o puxou. Falou sobre o que aconteceu na escola nos últimos dias. Você está tendo desentendimentos com a senpai Liu e o pessoal? O fórum da escola. Está sendo espalhado que você vai sair da equipe do professor An. Sobre a equipe do professor, Jian Shen balançou a cabeça. Não teve desentendimentos. Mas a questão da saída é verdadeira. Jin Yuejiao estava com uma expressão de surpresa. Quantas pessoas matariam para entrar? A equipe do professor An. Mas você diz que vai sair e sai. O que você está pensando? Jian Shen sorriu levemente. Não expliquei. Vocês têm aula em breve? Se não sairmos agora, vamos nos atrasar. Você também não tem aula? Jin Yuejiao, enquanto arrumava suas coisas, o puxou para fora. No caminho, Jian Shen afastou a mão dele. As aulas que escolhi antes, não vou frequentar por enquanto. Eu mudei de curso. Portanto, ele não tem aulas. O que? Jin Yuejiao ficou bastante assustada. Você está no 4º ano. Que curso é esse que mudou? Você não quer se formar? Quero. Jian Shen bateu no seu mochilão. Então eu pretendo estudar por conta própria. Vou fazer os exames finais diretamente. Já que não tenho créditos suficientes, não faz diferença. Desde que passe nos exames, posso obter os créditos. Isso não afeta a formatura. Está quase na hora da aula. Jin Yuejiao também não tinha tempo para conversar mais com ele. Ela só conseguiu comentar, que coragem. Eu te respeito, você é corajoso. Depois que todos do dormitório saíram, Jian Shen finalmente tirou os livros sobre acupuntura. Os livros foram recomendados por He Cixin, do básico ao avançado. Com medo de que ele não entendesse, enviou gratuitamente os vídeos das aulas da professora Mu para ele. Jian Shen estava tão emocionado que quase chorou. É importante saber que ele acabou de começar a estudar acupuntura. E havia momentos em que ele não conseguia entender as aulas. Queria procurar os vídeos, mas não conseguia encontrá-los. Depois, foi procurar o professor em particular. E ainda acabou levando uma bronca dele. As palavras exatas de An Weixin foram: você sabe o quão valiosos são meus vídeos de aula? Não é algo que você possa assistir quando quiser. Não prestou atenção nas aulas. E ainda queria minhas aulas gratuitas após as aulas. Quem você acha que é? Se quer aprender, tem que me pagar pelos materiais. Somente o que vocês pagarem é que saberão valorizar. E ainda se vangloria dizendo que é para o bem deles. Não sei por que ele era tão estúpido em outra vida. Ele realmente acreditou nas mentiras dele. Pensando bem agora, o que An Weixin fez foi tudo por dinheiro. Por causa do dinheiro, perdeu até a mínima ética profissional de ser um educador. E nem se fala em realmente ajudar os alunos a resolverem problemas. Jin Yuejiao acabou de dar aula e Fang Huaxi parou Jian Shen. Ele voltou hoje? Por que não o vi na aula? Quando voltou, ele disse que mudou de curso. Ele não vai mais para as aulas que escolheu antes. Jin Yuejiao estava com uma expressão confusa. Você tem uma boa relação com ele. Ele não te contou? Ou será que aconteceu algo entre vocês? Caso contrário, como ele pode de repente querer sair da equipe do professor An e ainda mudar de curso? Fang Huaxi estava claramente reprimindo. Como a raiva que ele sentiu no coração fala com você. Apenas disse que o que estava no fórum era verdade. Ele realmente saiu da equipe do professor An e ainda mudou de especialização. Jin Yuejiao olhou para Fang Huaxi e ficou vermelha. Não aconteceu realmente algo entre vocês, certo? Fang Huaxi balançou a cabeça, negando. Não fique especulando. Você sabe que curso ele escolheu de novo? Isso eu não sei. Ele não disse. Jin Yuejiao balançou a cabeça. Você quer saber? Você pode perguntar a ele mesmo. Ele está no dormitório. Fang Huaxi soltou um leve suspiro. Então, por favor, chame-o para descer. Nós estaremos esperando por ele lá embaixo no dormitório. Depois de avisar Jin Yuejiao, Fang Huaxi enviou uma mensagem no grupo, dizendo que Jian Shen voltou. Jin Yuejiao voltou para o dormitório. Os senhores Fang estão procurando por você. Agora mesmo. Diga-me sinceramente lá embaixo. O que exatamente aconteceu? Eles parecem muito irritados. Talvez eles estejam bravos porque eu mudei de repente.
Por causa da mudança de curso. Jian Shen se levantou. Eu vou descer e esclarecer com eles. Jin Yoejiao o impediu. Por que você decidiu mudar de curso? Você claramente gostava das aulas do professor antes. Você ouvia mais atentamente do que qualquer um. E ainda era o primeiro da turma nesse curso. Será que é por causa do incidente de plágio anterior? Não fique especulando. Jian Shen não quer explicar. Estou cansado de estudar isso. Quero aprender algo novo. Por que tantas perguntas? Contornou a assinatura e desceu as escadas. Em frente ao prédio do dormitório feminino, Fang Huoshi e Du Yifan estavam lá. Também veio Lin Yueyan. Ao ver Lin Yueyan, Jian Shen hesitou em seu passo. Realmente não queria ir até lá. O cheiro de chá em Lin Yueyan era muito forte. Ele detesta beber chá. Mas, comparado a tudo na vida passada, beber um pouco de chá verde parece não ser nada. Ele avançou rapidamente em direção a Fang Huoshi e Du Yifan. Lin Yueyan, vocês estão me procurando? Fang Huoshi ficou um pouco confusa. Conhecendo Jian Shen há tanto tempo, ele sempre o chamou de senpai. Parece que nunca o chamou pelo nome. Apenas 2 dias sem se ver. Ele parece estar diferente em algum lugar. Ouvi dizer que você vai sair da equipe e mudar de curso. Du Yifan é impetuoso. Ele não se preocupou com a forma como o chamou. Veio logo perguntando. Jian Shen, que ousadia você tem? Falar em sair e sair, certo? Falar em mudar de especialização e mudar, certo? Você já perguntou a nossa opinião? Jian Shen apenas achou engraçado. Ele olhou de forma indiferente para Du Yifan. Sair da equipe também é bom. Mudar de área também é bom. Tudo é da minha conta. Por que eu deveria perguntar a opinião de vocês? Bi Fan ficou sem palavras diante dele. Jian Shen sempre foi obediente e dócil. Quando eu já disse algo assim para ele? Mesmo quando rejeitei sua declaração no passado. Também foi com muito cuidado. Com medo de deixá-lo chateado. Até sua expressão parecia tentar agradar. Seu rosto adorável fazia com que ninguém quisesse criticá-lo. Quem mais tem uma expressão de sarcasmo assim agora? Indiferença parecia ser para ele. Eles são apenas estranhos que vieram se meter. Irmã mais velha, por que você fala assim com o irmão mais velho? Lin Yueyan falou de maneira suave e delicada. Eles também estão preocupados com você. Com medo de que você seja enganado e abandone um futuro promissor. Por isso correram até você para tentar te impedir de agir por impulso. Por que você não é grato? Du Yifan lançou um olhar agradecido para Lin Yueyan. Ele virou a cabeça e olhou para Jian Shen com um rosto cheio de raiva. Não seja ingrato. Estamos aqui para te aconselhar por causa da amizade do passado. Você realmente quer estragar essa amizade? Você acha que ainda pode voltar para o time do professor Han? Jian Shen achou engraçado que eles falassem de amizade. Du Yifan é uma pessoa de temperamento explosivo e impulsivo. Ele é tão convencido de si mesmo. Nunca ouve as explicações dos outros. Ele nunca volta atrás, mesmo que esteja errado. Em vidas passadas, por causa desse temperamento, sua pesquisa enfrentou muitos obstáculos. Mas, no final, ele jogou toda a responsabilidade sobre os outros. E ainda disse que ele não ouve conselhos. Agora ele quer que eles vejam como é quando ele realmente não ouve conselhos. Jian Shen estava cheio de sarcasmo. Quem disse que eu ainda quero voltar para o time do professor Han? Du Yifan falou novamente, pela segunda vez. Ele sentiu pela primeira vez seu temperamento. Perder o sorriso na frente de Jian Shen. É claro que antes, sempre que ele ficava bravo, ele admitia seu erro e pedia desculpas. Tinha paciência para acalmá-lo. Por que ele mudou? Ele até teve a audácia de rir dele. Fang Huoshi estava um pouco confusa. Sua testa estava franzida. Zouzou, não seja impulsivo. Isso é uma piada? Você estudou sua especialização por 4 anos. Como pode dizer que vai desistir? Você esqueceu o que disse no início? Que deve estar no topo deste campo. E desfrutar da maior honra na medicina conosco. Eu não esqueci. Jian Shen controlou sua expressão. Eu vou chegar ao topo. E vou me esforçar pela maior honra na medicina. Mas isso não muda minha decisão de trocar de especialização. Ouço o que você está dizendo, é uma piada. Du Yifan riu quando ouviu sobre a troca de especialização e a partida. A equipe do professor ainda pensa em chegar ao topo. Isso é um tanto ingênuo. Jian Shen perdeu a paciência. Vocês podem ir. Será que vão apoiar meu pedido de troca de especialização? Eu também já decidi que não mudarei mais. Ele terminou de falar e se virou. Lin Yueyan ficou secretamente satisfeito. Ele não esperava que Jian Shen desistisse tão rápido. Irmã mais velha, posso perguntar qual é o seu novo curso? Isso não é da sua conta. Jian Shen franziu a testa. Ele não queria muito conversar com Lin Yueyan. Lin Yueyan é um verdadeiro vampiro. Ele mirou em Weixin e em toda a sua equipe. Em vidas passadas, ele destruiu os planos de Lin Yueyan diversas vezes. Salvou os senhores repetidamente. No final, foi enganado por Lin Ye. Os senhores enganados pelas palavras doces de Lin Yueyan. Eles pensavam com todas as suas forças que ele era o vilão. Não apenas o humilharam com palavras, mas também o excluíram de várias equipes.
Agora ele definitivamente não faria algo que irritasse as pessoas. Deixem Lin e Eoyan, que ele se divirta com os seniores. O sênior Lin Eoyan não ficou feliz por ter encontrado resistência. Ele olhou para Du Yifan com uma expressão de agonia. Du Yifan não suportou aquele olhar. Ele correu para frente e agarrou Jian Shen. A Lin, a novata, está perguntando algo para você. Por que você não o responde? Se você está doente, vá se tratar. Ao soltar, um brilho gelado passou pelos olhos de Jian Shen. Quando olhou para Du Yifan, era como se estivesse olhando para um idiota. Du Yifan. Ele nunca tinha visto esse olhar em Jian Shen. Era como desprezo e desdém. Ele sentiu que estava sendo corroído pela humilhação. Quando ele percebeu que estava sendo corroído por Jian Shen, ele foi completamente dominado pela raiva. Muito bem, Jian Shen. Se eu me importar mais com você, eu sou um porco. Eoyan, vamos. Ele puxou Ling e Eoyan para sair. A expressão de Fang Huoshi era de surpresa. Ele lançou um olhar para Du Yifan, que estava saindo. E então olhou novamente para Jian Shen. Ele pensou que definitivamente tinha que sair da equipe. Jian Shen já estava impaciente, sabendo que não havia nada a fazer. Eu estou indo, mas Fang Huoshi está claramente insatisfeita. Não culpe a irmã Liu e o professor An. Não estava pensando em te expulsar. Se você mudar de ideia agora, ainda dá tempo. Nós te receberemos de volta para você esclarecer as coisas com Jian Shen. Não precisa disso, ele não é idiota. Já fomos enganados uma vez, por que voltar? Voltou para o dormitório. Jian Shen não se deixou afetar e continuou a ler. Jin Wejiao estava extremamente confusa. Acabei de ler seu livro. Todos eram sobre o estudo da verdadeira etnobotânica. Seu novo curso não é realmente sobre etnobotânica, é? Jian Shen nem levantou a cabeça. Jin Wejiao realmente estava tendo dificuldade em suportar. Embora a relação dele com Jian Shen não seja íntima. Mas, pelo menos, eles moraram juntos no mesmo dormitório por 4 anos. Ele já considerava Jian Shen um amigo. O estudo da verdadeira etnobotânica é, de fato, o curso mais negligenciado da escola. Você pulou do curso mais popular para o mais negligenciado. Essa diferença não é um pouco grande? Pense bem, para que não se arrependa depois. Isso é uma decisão para a vida toda, não é brincadeira. Não seja impulsivo. Jian Shen sabe que ele se preocupa de verdade. Então, ele explicou um pouco mais, dizendo que pensou muito sobre isso. Eu estou estudando por muito tempo agora. Isso não significa que eu vou desistir da minha especialização original. Eu só estou saindo da equipe do professor An. O problema não é tão sério quanto você pensa. Eu preciso de um lugar para estagiar. Também preciso isso para minha orientadora. Estou muito grato que a professora Mu tenha me aceitado neste momento. Jin Wejiao percebeu a situação. Não quero comentar sobre outras coisas do professor An. Em resumo, eu estou sendo sério sobre isso. Não estou brincando. Eu também acredito que posso aprender bem a acupuntura. Jian Shen sorriu para ele. Não pretendo explicar mais. Jin Wejiao era muito curiosa. Ela estava nervosa, mas não tinha coragem de perguntar mais. Apenas podia pensar em 1000 coisas por conta própria. Aliás, a discussão no fórum está bem fervorosa. Quando você tiver tempo, dê uma olhada. Parece que a Liu Huyan e o Mu Yanin não se dão bem. Muitas pessoas estão esperando para ver o que vai acontecer, eu já sei. Jian Shen pegou o celular, obrigado. Jin Wejiao acenou com a mão e disse para eu parar de ser educado. Mas se você realmente quiser agradecer, poderia me orientar na competição de inovação médica do próximo mês? Competição de inovação. As palavras de Jin Wejiao lembraram Jian Shen. Em sua vida anterior, ele ainda estava na equipe do professor An. Naquela época, Liu Huyan também se inscreveu na competição. O número de membros da equipe exigido pela competição é de 3 a 6. Era claramente uma inovação que ele havia criado. E foi ele quem a planejou. Até a última tese de Shen Su foi escrita por ele. Mas na lista final dos participantes, não havia seu nome. Apenas porque Liu Huyan disse que ele já havia obtido bons resultados na competição. Em comparação, o currículo de Lin e Eoyan era muito mais simples. E eles eram uma equipe. Não deveria haver distinção entre os fortes e os fracos. Para nivelar todos. O nome da pessoa que participou desta vez foi Lin e Eoyan. Afinal, todo o processo de inovação. Lin e Eoyan também participou. Naquele momento, olhando nos olhos suaves e calorosos de Liu Huyan, ele, por uma razão inexplicável, concordou. Depois, a equipe ganhou o prêmio especial. O prêmio individual foi de 100.000 yuan. Lin e Eoyan não deu nem um centavo a ele. Não apenas ele não compartilhou o prêmio. Todos os membros da equipe ficaram com a inovação dele. Eles se sentiram justificados. Após ganhar o prêmio da competição, eles nem se deram ao trabalho de agradecer. Parecia que tudo isso era algo que ele deveria e tinha que fazer para eles também. Jian Shen, você já pensou na proposta de inovação? Traga para eu te ajudar a revisar. Ele se lembrava de sua vida anterior. O time da professora Mu não participou da competição de inovação. Em vez disso, a equipe de Jin Wejiao ganhou o primeiro prêmio.
Ele deu a proposta de inovação de sua vida anterior a Jin Wejiao, com um pouco de orientação. Então, esse prêmio especial não teria nada a ver com Liu Huyan e os outros, certo? Essa ideia era impossível de conter. Jin Wejiao tinha apenas mencionado isso casualmente. Nunca pensei que Jian Shen aceitaria. Afinal, seu orientador é o professor An. Há uma certa diferença. Quando estava competindo por aulas, ele também tentou pegar a aula do professor An. Infelizmente, ele não teve sorte. Ele não conseguiu pegar a aula todos os anos. Agora, poder receber orientação dos alunos do professor An é uma grande oportunidade. Ele trouxe o computador. Veja, esta é a nossa inovação. Mas ainda não decidimos como proceder a partir daqui. Jian Shen ficou surpreso ao descobrir. Jin Wejiao apresentou o conteúdo da inovação deles. É muito semelhante ao plano de inovação que ele apresentou em sua vida anterior. Este é o plano de inovação do seu time. Ou é um plano pessoal seu? Um pequeno projeto da equipe. Jin Wejiao abriu mais 2 documentos. Mas ao mesmo tempo, pensamos em 3. Achamos que este é o melhor. Mas não sabemos como desenvolver isso. Entendi. Jian Shen finalmente entendeu. O plano de participação da equipe de Jin Wejiao na vida anterior. Por que não é este? Ele pegou o mouse e clicou em alguns pontos. E então começou a digitar. Embora tenha se passado muitos anos, mas ele ainda se lembra claramente do plano da vida anterior. Em breve, ele escreveu o conteúdo do planejamento da proposta de inovação. Ele escreveu de acordo com a memória. Veja como eu planejei assim. Vocês não estão enfrentando nenhuma dificuldade na implementação? Jian Shen. Ele realmente quer que Jin Wejiao fique próxima de Liu Huyan. Então não escondeu nada. Ao ver os obstáculos no plano, ele deixou Jin Wejiao muito feliz. Queria poder pegar Jian Shen e dar um beijo. Meu Deus! Zhou, você simplesmente me entende tanto. O veterano da nossa equipe disse. O planejamento inovador está preso aqui. Por que não temos na equipe membros especializados em biologia celular? Se essa inovação for implementada na fabricação do produto final, provavelmente precisamos de pessoas que estudam biologia celular para nos fornecer alguns dados especializados. Mas você também sabe que todos querem competir. Quem estaria disposto a nos ajudar? Jin Wejiao parou aqui ao falar. Zhou, você não pretende participar da competição? Mesmo se participar, nossa inovação não entrará em conflito com a sua. Jian Shen sorriu e disse, você precisa confiar em mim. Use meu planejamento sem medo. Se a apresentação posterior do trabalho precisar de dados mais especializados, não hesite em me dizer. Com certeza não vou guardar nada para mim. Isso, Jin Wejiao realmente acredita. Sendo colega de quarto de Jian Shen por 4 anos. Não sei mais nada. Mas quanto ao caráter dele, Jin Wejiao se sente feliz. Pelo menos ele não mentirá. Tudo que ele promete, ele cumpre. Especialmente para seus veteranos. Ele é tão genuíno, é uma pena. Não sei o que está acontecendo com eles. Talvez seja o novo, Lin Youayan. Zhou é tão ingênuo. Em casa, ele é rival da beldade maligna, Jin Yui. Sentiu pena de Zhou durante o acordo. Se alguém te incomodar, é só me avisar. Eu vou me vingar por você. E não se preocupe com o que aconteceu no fórum. Eu acredito que você não é esse tipo de pessoa. Você diz que ele plagiou, então ele definitivamente plagiou. Mesmo sem provas, eu também acredito. Jian Shen não esperava que ele mencionasse isso de repente, para evitar ficar sem jeito. Obrigado, já passou, não precisamos mais mencionar. Estou ouvindo você. Jin Wejiao virou-se para aprimorar o planejamento que Jian Shen escreveu para ele. Ao mesmo tempo, procurou discutir assuntos com os membros da equipe. Jian Shen então lembrou do fórum que ele mencionou. Após clicar nele, ele percebeu quão animadas estavam as discussões online. Seguindo os comentários, ele encontrou aos poucos o tópico principal. Era um post anunciando sua entrada na equipe da professora Mu. Ele se lembrou das palavras de Musqui durante o dia. Parece que o autor do post deve ser Musqui. Ele clicou para seguir e continuou a ler. A maioria dos alunos que viu este post estava dizendo. Ele enlouqueceu, desistindo de um curso popular. E não apenas saiu da equipe do professor An, mas também escolheu um curso extremamente pouco requisitado para reestudar.